Olá, boa tarde. Estamos aqui para falar sobre inspeção judicial, que é o último tipo de prova, certo? E o que é a inspeção judicial? Vou falar sobre as características, como se dá uma inspeção judicial, de que forma ela é feita, em que fase do processo ela é feita. Então, vamos lá. Então vamos começar falando da jurisprudência. O que a jurisprudência fala acerca desse tema. Então, os professores Marinoni, Mitidiero e Arenhart falam o seguinte: é o meio de prova que visa possibilitar o contato direto do magistrado com a pessoa, coisa ou lugar, a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa. Ou seja, a inspeção judicial nada mais é do que o juiz, o magistrado, ele se deslocar até o local do interesse da causa. Ou seja, até uma pessoa, uma testemunha, até um objeto, até um local físico, para ele constatar em relação a tudo aquilo que está sendo expresso no processo, a ele com os próprios olhos, né, ver e ter a certeza da decisão que ele vai tomar. Então, porque na regra, a regra é o quê? A regra é os processos e as testemunhas irem até o juízo. Essa é a regra. Então, essa é uma fase de exceção, que é a inspeção judicial, que é o juiz ir até o local. Tá certo? E vou falar sobre algumas características importantes da inspeção judicial. Primeira característica é o quê? Como que é feita essa inspeção judicial? Como que é feito o pedido? Quem pode pedir? Quando? Então, a primeira característica é o quê? Pode ser pedido essa inspeção através das partes, né? As partes podem requerer essa inspeção, tanto o autor quanto o réu, né? E até mesmo o juiz. O juiz, em caso de dúvida ou em caso de melhor visão acerca do processo, das provas, ele pode também estar fazendo essa inspeção judicial de próprio interesse dele mesmo, para que ele possa ter uma decisão em cima para sanar uma possível dúvida que ele tenha, tá? E de regra, ela é definida quando essa inspeção judicial? Então, no saneamento do processo, ou seja, na fase saneatória, que é feito esse pedido de inspeção judicial. A parte, o autor, o réu, né, ele solicita na petição inicial para o autor, quanto na contestação para o réu, né? Só que essa é uma regra, né? Via de regra seria dessa forma. Só que, como é um fato extremamente importante, que é o juiz conseguir vislumbrar e ter certeza de uma possível decisão, não há um limite de tempo, né? A regra seria no saneamento do processo, mas como não há um limite de tempo, o juiz pode fazer a qualquer tempo, inclusive na fase recursal. Na fase de recurso, ele pode também estar deferindo ou solicitando essa inspeção judicial, para que ele possa ter uma visão mais ampla, certo? E como eu falei anteriormente, essa inspeção judicial, ela é feita na petição inicial, né? Na fase postulatória, na petição inicial para o autor, né? Onde ele vai narrar os fatos e vai já pedir para que o juiz vá até o local, até uma possível testemunha que não possa estar presente, ou até um local do fato, para que ele possa verificar realmente aquilo que ele está falando. Ou também na fase ou também na contestação do réu. O réu vai contestar e ele vai pedir ao juiz, né, para que ele possa ver com os próprios olhos uma testemunha que ele tenha, ou que ele vai também da mesma forma, tanto para o autor quanto para o réu, né? E outro fato importante é que essa fase do processo, que é o juiz conseguir vislumbrar, é um tipo de prova, nada mais é que um tipo de prova, né? É o juiz ir lá ver. Então, ela não é uma prova acessória, ela pode ser uma prova principal.
mesmo que o processo tenha várias provas documentais ou de outras formas, indícios de provas, ela pode ser usada unicamente e como principal uma prova de um processo. Ou seja, o juiz pode pegar aquela prova no processo e arrolar como única prova em sua decisão, ou como única prova, ou como prova principal para a sua decisão final. Então ela não é acessória, ela pode ser uma principal. Tá? E eu vou ler aqui o que fala o nosso novo Código de Processo Civil acerca dessa inspeção judicial. E essa inspeção judicial no processo, no nosso CPC, ela começa a ser tido lá no artigo 481, que eu vou dar uma lida bem rapidinho aqui pra gente vislumbrar melhor aqui. Então o artigo 481 fala: o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre o fato que interessa a decisão da causa, né? Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Ou seja, o que está falando aqui? Aqui está falando que no artigo 481 e 482 é uma visão legal que tem na lei, né, nos artigos do CPP, que o juiz, é uma possibilidade do juiz ir lá e as partes, o juiz vai nomear peritos, né, pode nomear peritos para que ele possa dar suporte, né, a sua visão, né, a sua verificação no local, e as partes podem acompanhar, ou seja, as partes podem solicitar auxiliares, né, quantos forem necessários, e o juiz vai deferir, é certo que o juiz deferirá, para que acompanhe, ou seja, as partes, tanto o autor como o réu e o juiz, podem estar no mesmo local para que possa ser acompanhado todo o processo, o andamento do processo. Não é uma coisa que o juiz vai até o local e ele tenha uma visão acerca do caso e já define, não. As partes podem acompanhar o processo, tá certo? E no artigo 483, o juiz, eu vou ler aqui para vocês, o juiz irá até o local onde se encontrar a pessoa ou a coisa quando? Quais são as possibilidades, né? Inciso 1. Julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva observar. Inciso 2. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. Isso aqui é na caso de custas processuais, né? Às vezes vai ficar melhor o juiz, vai ficar menos gasto o juiz ir até o local do que a pessoa ou a coisa vá até o juiz, certo? Inciso 3. Determinar a reconstituição dos fatos, né? Se ele tiver dúvida de alguma coisa, então esse aqui é um requisito para que ele possa reconstituir os fatos como eles realmente aconteceram. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Foi o que eu falei anteriormente, as partes têm o direito, né, não é um dever, sim um direito, as partes têm o direito de acompanhar o processo, pedir auxiliares para que acompanhem o juiz nessa fase processual, né, que é a obtenção de prova, que de pronto é uma parte crucial para um processo. E para fechar aqui, o artigo 484, que fala o quê? Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar um auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto foi útil ao julgamento da causa. Parágrafo único. O auto poderá ser instruído com desenho, gráfico ou fotografia. Ou seja, o juiz, logo após todo esse processo dele ir até o local, né, uma testemunha, até um local, até um objeto, nessa parte que ele vá até lá, nessa parte de inspeção judicial que ele vá, para finalizar, com testemunhas, né, com as partes estando no local, tanto o autor como o réu, auxiliares, peritos, no fim do processo, no fim de todo esse procedimento de análise, ele vai lavrar um auto, né, um auto acerca de
de todo como foi o processo, como foi essa visão que ele teve, como foi esse andamento, tudo que ele viu, vislumbrou, acerca de tudo aquilo lá. Ele vai lavrar um auto, vai levar para o processo, vai anexar. Ele pode usar isso como uma prova principal, como eu falei anteriormente, ou pode usar como uma prova acessória, ou também não pode usar, se assim ele achar necessário, né? Então a gente falou aqui sobre uma fase, né? Sobre uma possibilidade legal na lei, segundo esses artigos que a gente mencionou, e espero que vocês tenham tido um esclarecimento maior acerca do processo, e qualquer dúvida no momento da aula, a gente pode estar sanando elas. Então, desde já, muito obrigado a vocês e até mais. Um abraço. Valeu!